episódio do podcast Novo Olhar. Hoje nós vamos falar sobre perspectiva de 2026, sobre gestão e sobre planejamento. Para isso nós temos dois CEOs de grande envergadura, muito experientes, que trabalham próximos nesse nosso mercado óptico e que o Fábio vai anunciar para nós. Primeiro convidado é um parceiro de longa data, o Roberto Jalonetsky, da Spido. E a segunda convidada vocês vão ver agora, quando ela se apresentar. Roberto, por favor, você pode se apresentar para os nossos ouvintes? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Ao longo de 20 anos de história e contando, né? Porque a gente tem sempre novidade e um objetivo de se reinventar junto com a GO, levando qualidade, não só produto, mas qualidade, estratégia e inovação para o mercado. Ótimo. Bem. E nossa convidada, Joyce Lin, CEO da GO Highware. Opa, hoje eu estou na cadeira de entrevistada, gente. Doidinha aqui para tentar mexer nas coisas, mas vou me comportar. Sou CEO da GO há quase 20 anos, já vou completar já. E é um desafio sempre se reinventar, como o Roberto falou. E vem aí um ano desafiador. Como todo ano, né? Qual empresário que não enfrenta um ano desafiador? Roberto, como é que foi 25 para você? E o que você espera, em poucas palavras, para 26, só para a gente aquecer a conversa? Olha, como todo bom empreendedor, a gente sempre pensa em renovação e olha para frente. A gente acabou pegando carona aqui no que a Joyce disse. Desafio, né? A gente fala de desafio no Brasil, a gente fala de instabilidade e no final do dia, quando a gente olha, nós somos uma empresa que está no mercado há 50 anos. Uau. Tá? Então, não dá para dizer que nós estamos num momento conturbado. Eu costumo dizer, com toda a franqueza, e quanto antes a gente enxergar a realidade que a gente tem de mercado, melhor para nós, que a gente consegue se planejar. Mas o Brasil não está num momento desafiador, o Brasil é um desafio. É verdade. Bom ponto. Então, a gente tem algumas premissas que nos norteiam desde o princípio, né, do início da nossa companhia, e são coisas inegociáveis. Então, acho que o pilar que traz para fora, traz da porta para fora para o mercado, essa consistência em termos de produto, atendimento ao mercado, isso eu estou falando os lojistas e no ramo óptico, nos outros ramos de atuação e o consumidor final. Então, basicamente, tudo que a gente faz nesses últimos 50 anos, e foi o que nos norteou há 20 anos atrás, quando a gente chegou e costurou a 4 mãos essa parceria junto com a GO, e que se não tivesse dando certo ano após ano, não estaríamos aqui, né? Mas basicamente o pilar da nossa companhia e marca como um todo começa em cultura. Perfeito. Cultura é o ponto principal e a gente tem uma mania do empreendedor brasileiro, independente do setor, né? Uma mania, eu costumo dizer, de nanismo. Porque a gente, não, isso aí é para gente grande, isso aí, eu sou pequeno, eu tenho 1 loja, 2 lojas, e não é. Isso está de dentro para fora. Sim. Tá? Cultura, eu costumo dizer que é a bússola, é a personalidade da companhia. Tá. E aí, depois a gente começa a traçar um planejamento estratégico. Fazendo uma analogia, a cultura é a bússola e o planejamento é o mapa. Isso Perfeito. mesmo. Muito Então, bom. Uma mapa definição... sem direção, você vai olhar ali ao contrário e vai chegar no lugar onde você não precisa. Exato. Então, cultura forte traz pessoas engajadas e direcionadas. Ótimo. Top. E pessoas direcionadas levam a processos. Muito bom. Esse Acabou. pilar... Já podemos o encerrar o podcast de hoje. Já a gente aqui até hoje. Ótimo isso, Roberto. Mas eu acho que isso em todo e qualquer cenário, no Brasil, no mundo de maneira geral, né? Aí a gente tem que, com isso forte, a gente olha e aí a gente desce no detalhe de cada mercado, Perfeito. na dor de cada um, e em cima disso a gente constrói um planejamento. 2026, desafiador, como a gente acabou de falar. Isso não quer dizer muito, porque, como a gente disse, Brasil é desafiador. É a regra, Agora, né? eu acho que é um ano especialmente desafiador. A gente está vendo aí questões políticas, econômicas, e aí eu acho que é um ano onde fica em voga
ainda mais a questão do planejamento financeiro, né? Quer dizer, a gente Sim. costuma dizer que o orçamento é a vacina para um momento de crise. Então, é um ano onde a gente vai olhar demais para o planejamento financeiro, para o orçamento. Opa, crise, vamos cortar? Não. É aplicar direito, né? E em momentos de crise, num país que respira altos e baixos, né? Esse mar revolto que é o nosso mercado, Sim. eu acho que a dica está em lembrar que quando a gente fala em planejamento financeiro, a gente não precisa só de receita, a gente precisa também de reserva. É verdade. Bem colocado. Que a reserva aplicada Sim. no momento certo ou no momento inesperado, salva, que é né? o que a crise nos traz, por mais que a gente planeja, a crise traz coisa Vai diferente. acontecer. Então aí eu uso a reserva no momento. Uhum. E se eu não tiver, É. a gente já sabe o que vai acontecer. Esse Bem é um falado. momento que vai diferenciar os bons empresários dos empresários que não foram empresários, né? Então, o bom empresário, ele antevê, ele faz um planejamento, ele estuda e tem a famosa história das vacas gordas e vacas magras, né? E não é só questão de receita, porque inevitavelmente países, nações e economias passam por crises. São ciclos muitas vezes. São ciclos de 7 anos, 4 anos, 3 anos. Tudo bem O que aqui é mais Brasil frequente, O né? Brasil parece que a cada 4, 3, né? A cada eleição a gente tem um desse. Uma mini crise. Uma mini crise. Então, você precisa sempre estar preparado. A GEO já se preparou, já desde o início de 2025 a gente já estava vendo esse turbilhão de coisas chegando, então uma crise não só brasileira, mas a crise mundial na área da economia, de Verdade. consumo. A Selic no Brasil está absurdamente alta, né? 15%, fora o risco do país, a taxa de inadimplência, ninguém está contando novidade aqui, todo mundo já sabe verdade. desses números. Agora, diante desse cenário, o que o empresário faz para mitigar riscos? Esse é o grande desafio, né? Que ninguém tem a receita do bolo. Joyce, você que foi importada da China, mas hoje o coração é brasileiro. Sou brasileira, né? naturalizada. Lá na China tem um ditado, né, sobre crise e oportunidade. Pois Como é que é isso? Então, a palavra oportunidade e crise caminham junto. Só mudar Um ideogramazinho. uma lateral de uma letra, Aham. você muda de crise para oportunidade. Então, é como é que a gente fala do CRI pro... Aqui no Brasil também, né? Crise, CRI CRI, e crise, isso aí. Então, na crise, você precisa ser muito mais criativo, muito mais dedicado. O empresário, eu vejo assim, eu já vinha falando alguns meses atrás, nos nossas mensagens mensais, que precisamos ser intencionalmente presentes. Dono de loja, dono de rede, você precisa estar presente. É o momento onde você tem que dar as caras. Não dá para você administrar longe do negócio, porque cada gasto, cada receita vai fazer diferença na ponta do lápis, vai fazer diferença no final. Então, é assim que eu entendo. Pensando nisso, nos desafios desse ano, o que você está planejando, Roberto, na Speedo para o ano que vem, para evitar justamente que surja um desafio? Olha, eu acho que pegando carona nessa questão do crise e nessa ideologia da China, como o Paulo comentou, a gente, marca esportiva, somos líderes em esportes aquáticos, Legal. aí com market share de 80%. Impressionante. E eu costumo dizer que nós estamos líderes e não somos líderes. Né? Então, isso é um drive muito importante, apesar de ser uma menção curta, um slogan talvez até curto, é muito forte e muitas práticas ou ensinamentos da história, mas mais especificamente do esporte, nos norteiam, né? Porque é na crise e quando a gente transforma isso para o mundo dos esportes, é na dor que a gente aprende, né? Eu costumo dizer, recentemente a gente lançou um livro com o título de Empreendedores de Impacto, onde o drive principal é esse. A dor, ela não necessariamente é negativa. Depende daquela teoria da metade do copo cheio ou vazio. Ou de um novo olhar para ela. sobre a dor. É verdade. Como Depende você da vê. forma com que você trata. Principalmente em tempos hoje de inteligência artificial, a gente fala aí de
de tecnologia, né? Mas acho que a inteligência artificial, talvez, dos ciclos de renovação de tecnologia, é o que mais trouxe agilidade, trouxe poder na mão do povo em larga escala. Porque hoje está na mão de Ficou todo mundo, disseminado. o melhor no dedo. Sim. Foi a que mais, em termos de velocidade, foi a que mais se disseminou, né? Se a gente olhar para trás, questão de cloud, questão de própria e-commerce de maneira geral, internet, está na mão do povo, de maneira geral. Mas isso traz, talvez, uma questão sem precedentes, sem igual na história da relação entre as marcas e empresas e o consumidor final. Ele está cada dia mais exigente, mais veloz, mais bem mais informado, indeciso bem, pelo tanto de informação. Eu digo que o mercado está passando por um momento de intoxicação de tantos canais e tanta informação. Então, o pouco que a gente se diferenciar na velocidade do consumidor, e a gente só consegue fazer isso estando no balcão, acompanhando o consumidor final. Para nós tem sido até positiva essa mudança, porque a gente tem uma verdadeira, enquanto marca, uma verdadeira obsessão por hábito de consumo pelo consumidor final. Vocês estudam muito o comportamento do consumo, né? De 10% a 12%, historicamente, a gente vem mantendo, e é motivo de orgulho, é um dos drives em termos de orçamento, que a gente não tira o pé do acelerador, mesmo em momentos de crise, que é a questão de pesquisa e desenvolvimento. De entender o consumidor, entender o seu Cada consumidor. vez mais, a questão dentro de pesquisa e desenvolvimento tem se voltado pro consumidor final. É de fora para dentro. A gente capta, entende e muitas vezes tenta até antever. Né? Perfeito. Que é um papel, né? Como a Joyce disse. É o nosso papel, Aliás, eu tenho incentivado os diretores, as gerências, nós precisamos estar em campo. A gente não tem varejo, mas é estando em campo que você vai ter as percepções, as análises, os filtros, e é uma pesquisa em loco. Então, entender o comportamento do consumidor, para a gente entender o comportamento também do lojista, o que ele precisa, quais são as boas práticas, o que ele está... calibrar, né, a necessidade. E o varejo, o dono, o comprador, o gerente, o filho, quem for, precisa sentir esse termômetro que está. Então, a pessoa às vezes tem 5 lojas e faz gestão no tablet, no celular, não é suficiente. É preciso estar em campo. Eu ouço clientes nossos dizendo: sábado é o melhor dia. Joyce, sábado eu não tiro para descansar, eu vou para a loja. Dia de segunda a sexta eu estou no escritório, mas sábado eu vou na loja sentir, ouvir, verificar que aquela loja, quem está indo muito bem. Então, análise e dados são essenciais. Porque a informação, os dados vão produzir informação e a informação ela vai ser extraída pela inteligência artificial e tal, mas a pessoa e a habilidade do gestor está em pegar essa informação e traduzir em plano de ação. E aí eu ia entrar nessa sugestão do planejamento. Como é que a GO fez, por exemplo, ou como a gente planejou esse ano e como os nossos clientes podem usar das informações para gerar um plano de ação. Nem sempre o que vai se realizar é conforme o planejado. Mas se você não planejar, você está no escuro. É necessário que todo profissional, seja empresa grande, média, pequena, lojista, simples nacional, presumido, lucro real, é necessário, no mínimo, colocar no papel. Porque não existe plano e planejamento que fique aqui no cérebro. Um líder, se ele quiser que o seu liderado siga ele tem que ter, no mínimo, uma apresentação de algo. Olha, gente, nós queremos chegar neste lugar em quanto tempo? De que forma? Com quais recursos nós queremos chegar? Então, o básico, Fábio, pelo menos antes de dezembro, né, no último quadrimestre, começa em agosto, setembro, você já tem uma visão para o ano seguinte. Você já começa a estruturar. Todo empresário, ele compara muito, né, o realizado novembro com novembro do ano passado, novembro com outubro, até os dados de economia do país tem isso, né, o versus mês passado e versus anos anteriores. Então, o ideal o empresário ele tem que ter, nem que seja um papel de pão, como a gente fala, numa folha de A4, rabiscado, os números que foram,
E o que ele enxerga para o outro ano? Olha, eu quero introduzir uma linha nova de produto, eu quero enxugar essa. Eu tenho com muito estoque, eu vou enxugar. Eu estou com estoque muito ajustinho que me limita, por exemplo, às vezes chega alguém querendo comprar uma peça e eu não tenho. Ou eu vendi esse sábado tão bem que segunda-feira eu já Fiquei fiquei sem aquele produto Uhum. diferenciado. Então o empresário ele precisa colocar essas ideias no papel como pontos fortes, pontos fracos, análise de riscos e tendências. Então, o que é tendência? Poxa, a tendência é que está tendo novos entrantes de consumo. Eu estou tendo mais jovens consumindo, mais crianças consumindo. Aqui nem Speedo, né? Tem os novos entrantes. Então, eu preciso ter essa linha um pouco mais avantajada. Então, isso tudo você faz com antecedência, por quê? Porque a compra de abastecimento de produto, ela não é uma coisa que você comprou hoje, Coca-Cola, e amanhã já está abastecido, gente. A gente precisa ter um pouquinho mais de um olhar de antecedência, de antever. Isso acontece com outros aspectos também no planejamento, né? Então, uma pergunta importante é quais os pilares do planejamento 2026, no seu ponto de vista, Roberto? Olha, eu acho que, e quando a gente fala em planejamento, e aí estamos falando em planejamento estratégico, planejamento financeiro, qualquer que seja, é a gente se antever, né? Essa eu acho que é a palavra. É a gente olhar adiante. Agora, não só no Brasil, talvez no Brasil de uma forma um pouco mais acentuada, a gente tem que lembrar. E quanto mais antecedência, acho que esse é um dos nossos pilares, né? Quer dizer, a roda gira e não é uma história que começa e tem fim. Ela é o tempo inteiro. Você planeja, você aplica, você mede e você vai adaptando. O planejamento ele tem que ser visto com antecedência, tem que ser olhado quais são as dores ou as oportunidades, né? Porque olhando a dor que a gente cria oportunidade, então eu volto para o pilar de estar no mercado o tempo todo e lembrar que planejamento não necessariamente precisa estar cravado na pedra. Não tá. Ele pode ser revisto. Sim. E aí a gente olha para a questão da disciplina. De tempos em tempos a gente vai olhando para o projetado e realizado. Eu falo que a gente tem que ser criativo, mas tem que ser projetado e realizado, não projetado e inventado, ou chutado. Então, tem a questão da veia empreendedora, tem estar no mercado, tem respeitar o momento de mercado do consumidor final, mas a gente tem que ter a disciplina de planejar. Inclusive, Roberto, muitas empresas fazem 3 cenários, 4 cenários, 5 cenários. Você tem um cenário um pouco mais arrojado, você tem um cenário mais conservador e você pode criar um cenário mais enxuto, né? Sim, mais pessimista até. E você trabalhar com os 3 cenários sabendo que no meio do caminho você vai ajustar. De preferência, pelo menos trimestral, mas você pode ajustar até mensal. É necessário, é bom. Inclusive, aí você falou planejamento estratégico. Começa do planejamento estratégico, de o que eu estou buscando, para onde eu vou, né? O alvo que eu quero atingir. Aí eu vou traçar o mapa e depois eu vou descrevendo, né? Então, eu vou destrinchando nas linhas do planejamento, de forma que eu venha ter o planejamento financeiro baseado nesse planejamento estratégico, planejamento operacional. Então, quantas pessoas vou ter? Vou ter que contratar mais gente? Vou ter que enxugar e desligar? Ou as pessoas que saírem eu não reponho? Então, que tipo de recursos eu preciso me preparar para alcançar esse planejamento? Então, se ano que vem eu for abrir uma loja, eu tenho 5 lojas, quero abrir uma loja. Então, é um incremento de no mínimo de 20% de força de necessidade. Então, se eu vou incrementar, peraí, a equipe de staff que eu tenho de administrativo financeiro já é suficiente para esse incremento? Pô, suficiente. De 5 para 6 não vai incrementar nada. E estoque? Eu posso transferir um pouco do estoque desses 5 para essa unidade nova, eu vou comprar tudo novo. Então, isso faz parte de uma visão de você olhar o estratégico, como eu vou terminar. E quando é que eu vou abrir? Vou abrir em junho, vou abrir em agosto? Muda? Vou abrir em janeiro? Vou abrir... Então, e o planejamento financeiro? Quanto de recurso eu preciso para isso? Eu preciso
alavancar, vou precisar pegar um financiamento bancário, ou não preciso, vou desaplicar um dinheiro que está parado. Então, isso tudo começa de uma visão estratégica para o ano que vem. É uma conversa que eu tenho certeza que o Roberto tem com seus conselheiros, né, Roberto? Sem dúvida. Nós temos aqui internamente também, com a equipe, a alta liderança, os diretores, a gente debate exaustivamente para dizer assim, ano que vem é um ano de você investir ou ano de você ficar flat, né? Tudo bem, se você tomar a decisão de não vou crescer e ficar flat, tá tudo certo, faz parte. Ou eu vou desinvestir. Tem empresas que durante a pandemia fizeram a opção de, pô, tenho 10 lojas, para que 10? Se 2 só me dão prejuízo, deixa eu enxugar essas 2. O estoque dessas 2 vou levar para essas 8. Melhora a margem do todo. Claro, e a gente já teve um podcast aqui que foi até Estava me lembrando disso, foi o Bruno. Do Bruno Borges, falando, gente, às vezes a gente quer tanto crescer, mas se eu trabalhar melhor 10 lojas, aumentando 10% do faturamento, é igual ter aberto uma. Sem aumentar custos. Quando a gente fala em planejamento, ele é uma visão macro, e aí a gente tem todas essas camadas, e sem dúvida nenhuma, às vezes o crescimento, eu acho que é duro, como a gente aprende na nossa casa, né, na cultura familiar, no núcleo familiar, mas nessa hora é a hora que juntos a gente vai ter que fazer escolhas. Não dá para fazer tudo e nem precisa se fazer tudo ao mesmo tempo. Precisa. Muitas vezes o crescer demais no momento errado, então a gente chega à conclusão do ponto de vista orçamentário, mas também de cultura e de saúde, que uma das palavras principais, a gente falando de pilares para 2026, é saúde. Saúde mental, saúde do corpo e, consequentemente, a saúde da companhia. E para que isso pare de pé, a gente tem que fazer decisões. Vou reduzir lojas, vou aumentar o serviço, ou cada um com a sua necessidade. Novo, né? Vou focar no WhatsApp, de repente, às vezes, a venda do WhatsApp no online representa uma loja. Aonde é que eu quero mirar? Sem grandes investimentos de plataforma, tecnologia, etc. É sentir o momento e andar com todos esses pilares, orçamento, operação, estratégico, juntos. Joyce, você como indústria, como distribuição, assim como o Roberto também, a indústria ela tem que sempre dar um passo à frente do varejo, né? Então você como uma CEO de uma indústria, você já planejou o 26 inteiro. Né? O produto já está todo desenhado, todo já em produção. Que dicas você daria para o varejo em questão de produto, de margem, de preço e de giro? Quando o ano é desafiador, a gente tende a ser mais cauteloso. Sem dúvida. Sim. A primeira coisa que o empresário fala assim, peraí, eu não vou apostar naquilo que é incerto. Então, assim, eu vou abastecer o meu produto de estoque de óculos Speedo ou de uma marca desconhecida de esporte? É óbvio. Sem dúvida. Sem dúvida. Por quê? Porque não sobra o produto Speedo. Ele vai girar bem. Roberto, Concordo. 20 anos juntos, já temos o termômetro. Então, assim, você escolher os parceiros certos para abastecer, parceiro que não vai te deixar na mão. Eu acredito que é um ano, Paulo, que vai ter muita quebradeira, tá? E isso não é ser pessimista, é ter uma visão clara do que pode acontecer, porque no tempo da pandemia, vocês devem lembrar, em 2020, fevereiro de 2020, eu falei, gente, a coisa vai se apertar. Agora, quem estiver organizado vai passar e vai sobreviver e vai sair mais fortalecido, vai sair mais parrudo. Foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Nós saímos dessa pandemia muito mais fortalecida. A GO saiu fortalecida porque a gente tinha uma base estruturada, parruda. A gente faz com muita antecedência. Então, a nossa coleção com um ano antes, tudo isso pensado, não vai deixando a vida me levar. É uma coisa planejada e intencional. E então, lojista ótico, é preciso fazer escolhas certeiras de parceiros, porque parceiro que hoje está aberto, amanhã está fechado, vai te deixar na mão. Não adianta oferecer mundos e fundos se não tiver como entregar, sustentar. Né? Então, eu prefiro, a gente é de parcerias duradouras, eu sempre falo, gente, negócios sustentáveis precisam vir de uma relação saudável, sustentável para ser duradouro. Sem não é dúvida. isso?
nós temos uma parceria duradoura, porque não é uma aventura. E que nem sempre foi fácil. Não. Da porta para dentro e da porta para fora. claro. Não, né? Agora, Acho que a a empresa antecedência que- ajuda a construir a Empresas solidez. que pegam licenças toda hora, uma licença nova hoje, mas amanhã já não está de Dura pé. um ano. Dura um ano, Não, não tem um constrói. trabalho. Marca, Exato. Porque Aí aí quando surfa só o hype do momento, né? hype, Só que o é uma hype. curva, ela Exato. cai. É. E aí não tem continuidade, né, Roberto? O consumidor comprou o óculos lá, daqui a 6 meses já não existe mais a marca, não existe mais o fornecedor. Então, assim, essa continuidade, essa perenidade, o empresário não pode olhar com um olhar de curto prazo quando vem crise. A gente está falando de culturas milenares. O Roberto vem de cultura milenar, a gente também vem de cultura milenar. Eu sou brasileira, mas eu tenho origem asiática. E não é uma história de 500 anos. Então, estamos falando de história de 5 mil anos, Milhares 6 mil de anos, anos. 7 mil anos. E não deve se pensar de curto prazo. É verdade. As decisões tomadas pensando somente no curto prazo, elas não vão ser benéficas. É preciso ter um olhar de médio e longo prazo. Apesar que o Brasil é uma situação econômica e política instável, mas sempre vão existir usuários de óculos, sempre vão existir consumidores, sempre vão existir necessidades a serem atendidas. Então, a gente tem que ter esse olhar, que assim, fecha um negócio, vai abrir outro. Então, você é o negócio que vai continuar a perenizar ou você vai ser o negócio que vai fechar? Escolhas. Sem dúvida. Isso é uma E mesmo a importante. questão da instabilidade do mercado brasileiro, como eu disse no começo, se a gente olhar, não é novidade. Não. Se a gente está com olho no mercado, na rua. Semana passada a gente estava num bate-papo, só para fazer um parênteses, e o pessoal falando de hábito, da cultura das empresas, e aí a questão do home office, etc. Eu falei, olha, não sei quanto a isso, nem era o ponto de discussão, mas a gente tem muito a cultura, só para corroborar com a questão de estar no ponto de venda, que é a cultura do street office, é estar na rua. E aí, Boa essa. Street office. Legal. mas é isso, Claro. e no final do dia, até essa instabilidade, eu falei, o Brasil não está passando por um momento de instabilidade, ele é instável, independente do natural, momento Até econômico, da questão do governo atual, do próximo ou do anterior. Então, é a forma com que a gente lida. Se a gente está no mercado coletando os dados e tem a calma e a paciência, a serenidade de não se assustar, Não se assustar. mas boa. traduzir isso e planejar, não é novidade. Se a Não. gente falar que ano que vem vai ser instável, é novidade para Não. alguém? Não, ninguém. Que vai ter inflação. Para aquela aqui, empresa, para aquela ótica, para aquela marca que tiver de olho. Eu falo que a Sim. tendência é da porta para fora. Certo. Aí, para dentro, a gente transforma a tendência em necessidade de ação Sim. da empresa, do Sim, varejo, da sim. marca, do momento que for, e Aham. transforma isso em longevidade, em Aham. planejamento. Uma vez eu estava num congresso de treinamento, aí tinha o pessoal do mundo inteiro, né? Aí pediram assim para explicar como é que é o seu país. Eu falei, Brasil, uma bagunça, a política é uma bagunça, tem inflação, tem crise e tal. Aí um japonês virou para mim assim, Paulo, quantos anos tem o Brasil? Eu falei, 500 e poucos anos. Muita calma, meu É irmão. um país 500 muito anos, novo. é um bebê ainda. Está se formando. É um bebê ainda, não chegou nem à adolescência, então muita calma. Depois vai crescer, vai estabilizar. Eu falei, então, mas É, vai demorar muito para minha geração, né? eu só queria que nós tivéssemos uma classe de políticos que tivessem um intencional de longo prazo. Porque, Pensamento, né? Um infelizmente, plano. os nossos políticos só pensam No mandato. no É mandato uma política deles. cíclica, né? Ela É. acontece de 4 em 4 anos. Porque Assim tem como- data para acabar, né? Assim Então como fica- fizeram essa reforma tributária, não pensando no médio prazo. Vocês concordam? Votaram, receberam Tapar lá... o buraco do Mas se momento. vocês pararem para pensar, absurdo. eles montaram a regra do jogo, Hum, mas a definição, que é a taxa, que é o que vai impactar a gente, deixaram para... Vamos, Empurraram. Empurra mais um começar o jogo, vamos jogar os dados, o número certo a gente decide lá na Porque frente. empurraram para o próximo time que vai jogar, né? Que é aí que eu falo, que é a infelizmente. gestão cíclica, né? De É 4 gestão anos. O cíclica. próximo que se vire. Nós tínhamos que ter gente estadista nesse país, que pense
pelo bem do país para as próximas gerações, não para os próximos 4 anos. Então, tal qual como empresário. Então, a gente que é empresário, não podemos ter um pensamento de curto prazo, nossa, 2026, olha, tá um risco e tal. Vamos pensar a médio e longo prazo. Nosso setor é um setor muito bom, é um setor de saúde, de estética, que vai subsistir, haja o que houver, não interessa qual é a crise que vai vir, vai continuar tendo gente consumindo, usando óculos, e vai permanecer as empresas sérias. Sim. As empresas que fazem um trabalho bem feito, consistentes, têm credibilidade, que honram o combinado, que cumprem o combinado, né? Que falam o A e cumpre e faz o A. E assim, é aqui para provar a nossa relação de 20 anos de respeito, né, Roberto? Eu acho que aí, pegando carona no japonês que o Paulo encontrou no evento e tudo isso, eu acho que é a diferença entre passar uma mensagem que pode ser momentânea e a questão de, eu trago muito isso da cultura milenar, mas eu trabalho isso muito em casa, né? Quer dizer, talvez na nossa geração não, mas o que eu estou fazendo aqui, né, para o meu consumidor? Isso vem de casa, e eu acho que a palavrinha mágica aí que muda tudo chama-se legado. O legado, quando você tem uma cultura forte, processos, e você engaja tudo em volta da sua marca ou do seu negócio, você consegue perpetuar, e não dessa forma cíclica. Olhando para o seu próprio momento, ou para o seu próprio umbigo, de certa forma, né? Eu queria trazer de volta um raciocínio que você fez. Você falou por 2 vezes num ponto importante. Você falou sobre saúde financeira e antes ainda você falou sobre uma reserva que nos ajuda em tempos de necessidade. Pensando dessa forma e olhando, né, voltando para a questão do planejamento para o ano de 2026, quais indicadores financeiros o empresário, o empreendedor não pode tirar os olhos e onde entra o fluxo de caixa nisso? Como que você vê isso? Olha, não é de hoje que a gente vê a seriedade, vê as empresas e empresários estruturados. E, de novo, estrutura não tem a ver com tamanho. Tem a ver com disciplina, tem a ver com estratégia, cultura e organização. Então, a gente falou há pouco também do crescimento. O crescimento desordenado é quase que se a gente fosse construir mais um andar de um prédio em cima da areia movediça. O que ele acontece, esse andar extra? Ele afunda mais rápido. Vai derrubar o que tinha antes, né? Exatamente. Né? Então, para a gente não construir o nosso negócio na areia movediça a médio e longo prazo, eu falei da questão da reserva, mas é isso. A gente sempre se programa na questão estratégica e financeira. 80% está dentro do nosso planejamento e a gente vai trabalhando, no nosso caso, enquanto marca, trimestralmente, projetado e realizado. E 20% é a nossa reserva de mudança de curso do ponto de vista estratégico, mas tem sim, além da receita, aquela reserva para que a gente possa ultrapassar um momento de dificuldade que é imprevisível. E aí, acho que juntando tudo isso, nós estamos falando de 2 pontos que não se pode tirar o olho 1 minuto sequer. Na verdade, 3. É que um deles não está tão ligado à questão do financeiro. Vou começar por ele, que é a questão da qualidade do serviço, né? A prestação, esse relacionamento com o mercado, né? Com o consumidor final. E indo para uma esfera muito mais de planejamento financeiro, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de margem, e a gente está falando do fluxo de caixa. Não basta só projetar e olhar para um número lá na frente. Eu preciso estar muito colado com a realidade entre o projetado e o realizado para que eu tenha o recurso no momento que eu precise, né? Não é aquele faturamento lá na frente que vai me dar pernas, vai trazer a realidade, um planejamento, uma ideia, um lançamento, o que quer que seja, no hoje. Então eu preciso cuidar o tempo inteiro de margem e fluxo de caixa. Obviamente que não estamos deixando de fora o faturamento, né, no topo da pirâmide, porque ele é um dos drives, com certeza, que é o que gera, mas sem deixar esses 2 pontos de fora. Perfeito.
Joyce tinha feito também uma observação com relação a tirar das ideias, o que é um planejamento, tirar do campo das ideias e colocar no papel, fazer um planejamento ainda que simples. Sim. E aí, nesse momento, não dá para olhar o saldo e falar assim, posso usar porque tem dinheiro no banco, De né? jeito nenhum. O empresário consciente, ele esboça, planeja, né? E o planejar tem que fazer exercício, tem que montar cenários. Cenários. Ó, cenário se for tudo igual a 2025, como vai ser? Bom, eu já sei, 2025 me deixou livre no bolso X ou deixou nada? Ou faltou? É isso. Então, assim, esse é um cenário flat, que não vai mudar, vai crescer 5% de inflação e tudo mais, né? Vou projetar. Então, se eu sei que esse ano não sobrou, nada de trocar de carro, gente. Nada de fazer uma viagem, sabe, de gastar muito. Mas se o cenário ficar flat, esse ano me deixou, sobrou, no final do ano, 100 mil reais, pô, posso fazer uma viagem que vai gastar 50? Eu acho que, sim, são exercícios, você tem que botar no papel e conscientizar. Principalmente o empresário brasileiro, que é muita empresa familiar, é necessário conscientizar. Eu lembro quando a gente entrou na pandemia e outras situações, nós chamamos nossas filhas e falamos, olha, você tem cartão de crédito, sei o quê, mas a partir de hoje o gasto vai ficar limitado a X. Vocês têm um orçamento Y. Nós vamos gastar menos. É necessário fazer esses combinados com a equipe, com a empresa, com os sócios, com os filhos que muitas vezes trabalham na empresa. Fala, olha, e se o cenário ano que vem não ficar flat e reduzir 10%? Mas se eu tenho uma margem, esses 10%, ok, comeu da margem, comeu um pouco da fatia, mas não vou entrar no cheque especial, É isso aí. não vou entrar. E se acontecer menos 20%? Poxa, eu tenho reserva, tenho um carro aqui quitado aqui que eu vou vender. Tem um sítio ali que eu vou refinanciar. Eu tenho que já pensar antecipadamente, gente. Então, assim, eu tenho 5 lojas, fatura no ano, de modo geral, 5 milhões. Vamos fazer uma conta de grosso modo, tá? Me deixa como empresa 200 mil de lucro líquido, 4%, tirando os prolabore e tudo mais. Ok, se a empresa enxugar 5, 10%, tá tudo certo. Eu não vou entrar no vermelho. Não vou entrar no cheque especial. Não vou fazer loucuras. Eu faturo 5 milhões, tá bom. Não tive esse resultado de 200 mil no final do ano. Eu tenho um prolabore, recebo o básico, então vou ficar ali comedido. Se eu crescer além, pô, tá ótimo, maravilhoso, sobrou dinheiro no caixa. E se eu diminuir muito, eu tenho uma reserva aqui que o Roberto falou, eu tenho aqui guardado aqui, eu tenho um carro quitado de 200 mil, que de repente eu vou refinanciar, pegar esses 200, refinancio, porque a taxa de um refinanciamento de um carro, é muito menor do que você pegar um dinheiro de banco, gente. Cheque especial nem pensar, tá E é uma proibitivo. estratégia, né? Cheque especial é proibitivo no Brasil de usar, porque a pessoa física tem um limitador, acho que cheque especial de, se não me engano, 8%, né, ao mês, né? Alguma coisa assim. Pessoa jurídica, tem gente cobrando, tem banco cobrando 15, 12 ao mês, gente. Então, vocês precisam se determinar. 2026 eu não uso cheque especial. E é caminho sem volta, né, Joyce? Não. Ainda Entrou mais num Brasil... bola de neve. Você sabe que... até o passado é incerto. Às vezes você, que pode ser mudado. você é mordido pelo bichinho do cheque especial, começa, Pronto. vicia, gente, fica cego... E no meio do caminho pode mudar e piorar, né? Nossa. Eu sou daquela que eu incentivo assim, libera decreto sobre 2026. Você vai escrever aqui, ó, cheque especial jamais. Nunca, never. A aprovação Algumas vezes, do que né? vai Isso. acontecer. Estripulias, como é que é? Extravagância. Extravagâncias de viagem sem sentido. Também não, Registra em cartório, hein? tá? Eu vou fazer esse determinação. decreto, essa determinação e vou combinar com os sócios, com os gerentes, com meus filhos. Gente, vamos ser austero. Ano Muito bem desafiador, lembrado. precisamos ter austeridade nos gastos. Pô, mas chegou em junho, gente, crescemos 20%, maravilha. Vamos fazer aquela viagem do segundo semestre? Vamos comprar? Tá perfeito. Mas vamos fazer um planejamento. Faz 2 cenários no mínimo. Não dá para fazer 3, que é muito. Faz 2 cenários. O que vai ficar flat, o que vai crescer 5%. E se prepare, porque se acontecer alguma coisa... ninguém estava preparado para 2020. A pandemia 2020 pegou Tem todo razão. mundo de surpresa. Já 2021, ninguém foi pego de surpresa.
certo? As lojas, as empresas que tiveram que fechar, fecharam em 2020, porque em 2021 já eram as sobreviventes fortalecidas e já estavam preparadas para um novo cenário. Então, gente, não sei qual presidente vai ser eleito ano que vem, mas você, empresário, tem que estar presente, estar preparado para o cenário que vier. A nossa estratégia não pode estar à mercê dessas incertezas, né? E acho que, pegando carona, a Joyce disse muito bem que a grande parte, se a gente for olhar da história das empresas no Brasil, você tem um percentual muito alto de empresas familiares. Sim. E isso não é problema. Não. Eu vejo família, para mim, é o que há de mais importante. Sim. Então, é como a gente lida com isso. E uma das coisas que a gente passa muito, acho que fica uma dica, não é de hoje, mas saibam dentro desse planejamento e desse cenário separar, independente de se a família está no negócio ou não, mas saibam separar o bolso da empresa e o bolso da família. Uhum. Não só falar, mas executar e levar isso à risca, Uhum. porque muitas empresas perderam o foco e perderam o controle do orçamento Uhum. e num momento de crise Uhum. tira daqui, põe ali, aí eu volto à questão também da reserva, né? Essa organização é muito importante, não é tirar da família e pôr na empresa ou vice-versa, mas é deixar as coisas muito claras, muito combinadas. Uhum. Acho que vale a máxima de que a Combinado. comunicação é a alma do negócio. Sem dúvida, sem dúvida. E na iminência de uma reforma tributária, essa confusão Patrícia. de bolsos é arriscada. Porque se o fisco Ainda entender, mais. né, se o fisco entender que essa transferência da empresa para a pessoa física, aquilo for um dividendo, uma distribuição de lucro, ele vai querer taxar na origem. Então, você gera o E a risco. gente sabe que muitas vezes é uma discussão que, por mais que você argumente, normalmente é uma discussão perdida. E se E você... aí a tua energia e o teu Exato. foco vai para uma discussão desnecessária. Então, mais do que nunca, a austeridade. Ou seja, Austeridade. o dinheiro da loja, o dinheiro do sócio, o dinheiro do fornecedor, não esquece do dinheiro do As fornecedor. caixinhas, né? As caixinhas. E tem o dinheiro do governo, né? Que é o seu sócio só no bom, né? Ele não participa do prejuízo, ele participa só do seu faturamento. Então, entre o financeiro e o tributário, Uhum. como é que você foca, Joyce, essa questão? Porque tem uma dualidade aqui, né? Uhum. Tem o financeiro, tem o banco, a gente está falando de não dever o cheque especial, e tem o tributário, Uhum. que também é um componente grande nessa equação. Como é que você equilibra isso dentro da empresa? Como é que planeja isso? Pessoal, existem as regras, as máximas de que funcionário, colaborador é a prioridade número 1, né, de uma Não empresa. pode deixar de Não pagar pode. porque ele tem as suas obrigações. Fornecedor, que é aquele que te fornece o produto da qual você precisa dele. Uhum. Os bancos, na verdade, hoje em dia, o lojista praticamente ele já recebe Antecipação. antecipado, então nem é futuro, né? Por isso que não pode entrar no cheque especial, antecipe. Não pode deixar de faturar, porque se você não vender, aí começa uma cascata de tudo. problemas, né? Então tem que vender. O governo, que era algo que até o doutor Cadu, no último podcast, estava falando que você usava esse dinheiro como capital de giro, ainda é possível nesse ano de 2026. Uhum. Precisa se planejar, porque você vende, você paga os impostos um mês depois, na média do mês, né? Paga dia 19, 20, 25, depende do estado que você está. Então, olhar essas caixinhas e falar assim, peraí, eu faturei 100 mil na loja esse mês. Eu tenho aí de colaborador 20 mil guardado, 10 mil de aluguel, 35 do fornecedor, 10 não sei o quê. Eu preciso ter isso muito claro na minha mente. Quantos % pertence a cada caixinha? Muito bom. E aí, assim, eu vou fazer uma promoção, queimar a margem, ou eu vou investir no marketing para ganhar mais visibilidade e aumentar a venda. Uhum. Tem que ter essa visão de que muitas vezes você quer economizar no marketing, quer economizar na mídia social, você está deixando de faturar.
Diminui o faturamento. Diminuir faturamento. E Uhum. quando você diminui faturamento, seu custo fixo está aumentando. Uhum. Porque o custo fixo de aluguel, de folha fixa, de contador, de sistema que você paga todo mês, R$500, é o mesmo. Uhum. Você vendendo 30%, 40%, 50% a mais ou vendendo 20% a menos. Uhum. Então, tudo que você fizer não pode perder Uhum. faturamento. É a premissa máxima do varejo. Não pode. Que é o dilema do giro ou da margem versus desconto, né? Ambos são importantes, mas não adianta você ter margem sem giro, Paulo. Não adianta você ter um produto que deixa você comprar por 20. É uma margem virtual. Sensação falsa. Olha, né? e te digo, muitos fornecedores te dão uma margem muito alta porque não gira. Uhum. Ele fala assim, Roberto, Desconfie. eu tô te fazendo essa caneca por R$20, você vai poder vender por 200. Mas tá bom, eu comprei 10 canecas, não girou nada, do que adianta? Eu empatei dinheiro. Se você me permite complementar, Joyce, com casos práticos, e a gente vive, todos nós vivemos isso diariamente, a partir do momento que você assume a liderança ou é um expoente no seu setor, Sim. o telhado do líder sempre vai ser de vidro. todo A concorrência mundo, não vai sem olhar o dúvida, fim da fila, sem vai olhar o dúvida. começo da fila. Sem dúvida. Então, partindo desse princípio, a gente, na questão de treinamento, né, a Uhum. gente tem esse perfil de estar muito tentando levar Uhum. a questão de conteúdo e treinamento, seja interno para os nossos colaboradores, ou seja para a equipe de vendas, ou seja para o mercado de maneira geral, Uhum. tem muito disso. E várias vezes a gente se depara numa situação, peraí, poxa, mas você tá caro, você não tá me dando margem. Falei, vamos lá, produto caro É, o que é não produto vende. que não gira, Não que gira, não e vende. não deixa lucro no final. Isso aí. Produto onde você consegue inserir, te auxilia na estratégia de atrair público e muitas vezes de reter. No ramo óptico tem muito disso, né? Uhum. Quer dizer, a questão da confiança. Então, Uhum. você tem a retenção através daquele determinado produto ou marca e a tua roda financeira gira, Sim. esse produto é caro ou É aquele aquele. que te promove ou que te prometem uma margem de 2, 3, 4 vezes a Uhum. mais, que parece milagre, Parece mágica, milagre, e não mas existe alquimia no Não mercado, existe. Uhum. né? Eu falo que a planilha de Excel e a calculadora não aceitam, não Uhum. tem milagre. Tá ali. E você tá ganhando realmente 4 vezes mais naquele determinado produto. Aí você volta mês que vem, ele não girou. Não Continua Aí lá. mais um Continua mês, lá. não girou. É o E só custo piora. de carregamento de estoque. Porque se eu compro... Eu vou dar o exemplo de óculos que foi mais fácil, né? Vamos pensar lá. Comprei 30 óculos Speedo. E a gente sabe que o giro do produto Speedo é rápido. gira mesmo. Muito É. rápido. Em 30 dias, 15 peças já foram vendidas. Ou seja, as 15 que eu vendi já pagou o estoque dos 30. Você concorda? Sendo que eu tenho prazo parcelado para pagar. Sim. Então, o produto que eu compro da GO, ele não impacta o meu estoque, não me traz custo de Uhum. carregamento de estoque. E assim, existe uma diferença entre markup e margem. Uhum. Às vezes a gente entende que eu compro por 10, né? Fiz um markup de 4, que é um markup milagroso que o pessoal quer. Eu Uhum. quero 4, quero 5. Vou pagar R$10, estou vendendo por 40. E eu falo assim, nossa, sobrou 30. Não sobrou, porque às vezes esses 10 você tem que agregar um estojo que você não tinha, uma flanela, uma assistência técnica que te deu dor de Uhum. cabeça, você comprou um produto, e no fim vai sobrar R$5. Aí você compra um outro produto que custou 20, você fala, esse markup foi menor, eu vendi por 50. Não é isso? Uhum. 50 menos 20 é os mesmos 30, veja bem. 40 menos 10 é 30. 50 menos 20 é 30. Só que eu vendi esse 50, que me deu um Rápido. markup 2,5 menor, a margem foi 50%, mas eu não precisei pagar embalagem, estoque, estojo. Uhum. Não precisei gastar com assistência técnica, porque a qualidade dele é melhor, certo? Não tive dor de cabeça, porque eu não paguei à vista, porque aquele que eu comprei 10 e vendi por 40, eu tive que pagar Exato. à vista. Esse que eu paguei Uhum, 20 e vendi por uhum. 50, me deu prazo. E aí não ficou encalhado. E no fim, esse que eu vendi por 50, sobrou R$10. E esse que eu vendi por 40, sobrou 5. Então, sim. Do que adianta você marcar 4, Roberto? É por isso que brincam assim, poxa, um produto que... Coca-Cola. O markup é menor.
mas ele gira tão rápido que não te causa... Por quê? Uhum. Porque se você não tiver Coca-Cola, a pessoa entra, ela tomou um Pepsi, sei lá, em vez de 2 Coca. Se você vender 2 Coca, Uhum. já é melhor do que um, mesmo sendo a Ele margem menor. traz a famosa recorrência que tem um Recorrência. valor Uhum. Total. inestimável, né? Então, produtos da GO é um giro espetacular. Vou fazer mexão aqui, gente, no podcast da GO. Mas o giro é espetacular. A gente tem um O produto... produto não encalha. Não encalha. Aí não tem o custo de carregamento de estoque. Não fica parado, né, gente? Nosso ouvinte, nosso cliente sabe muito Sabe bem disso. disso. O ouvinte, o pessoal da loja pode dar o testemunho. Confirmar. Ambos citaram sobre algumas preocupações, agora mesmo, né, de margem, de giro, estoque. Quais as decisões tomadas ainda esse ano, que a gente está quase na metade de dezembro já, quais as decisões tomadas ainda esse ano que vão impactar diretamente 2026? Ó, a gente pode contar essas coisas aqui? Não é segredo só? Não. Aquilo que você pode falar. Estratégico. Aquilo que você pode falar. Vai lá, Roberto, vai lá. O que a gente tomou de decisão, vou trazer para um momento, para um corte recente aí no nosso último projetado e realizado, né, do orçamento desse ano, que a gente parou para olhar e corrigir e dar uma olhada para o começo do ano. Ótimo. Né? Do ponto de vista, a gente estava falando de margem, de giro, com o adendo. Olhando muito de novo a questão do que está acontecendo no Agora. ponto de venda. Então a gente montou um planejamento para empoderar, para fazer com que o ponto de venda, o lojista, seja no ponto físico ou no ponto online, ele consiga lançar antes, ele consiga se antever essa questão de moda, ao que vai ser tendência. Então a gente recentemente, em reunião interna, né, reunião comercial, a gente preparou toda a estrutura e usou a nossa reserva para algo que não estava planejado, né? E o consumidor cada vez mais age mais infiel, tem horas que a roda gira mais rápido, então a gente tem que estar antenado, então a gente juntou a reserva, aqueles 20% do planejamento financeiro, com a questão de estarmos no mercado, a gente antecipou a coleção de inverno e estamos lançando antes, pela primeira vez na história, para dar tempo do lojista poder se programar, poder estar treinado, e aí junto com isso a gente usou a reserva de forma prática, onde que o lojista, o consumidor sente isso. A gente preparou, teve mais tempo para preparar, a verdade é essa. Então a gente pegou a reserva financeira, antecipou a coleção de inverno para pegar a tendência, e quando o consumidor volta para o mercado depois do momento de férias, né, de maneira geral, a gente já está lá pronto para receber ele, fazendo essa leitura da tendência e com muito treinamento, né, para empoderar na ponta. Perfeito. E além do treinamento, a questão promocional. Promocional não quer dizer no desconto, no preço, mas mesmo. promovendo, Em marketing, né? auxiliando o lojista no ponto de venda, né? Quer dizer, voltamos aí à questão de que a decisão de compra, ela não necessariamente, aliás, a maioria das vezes no público atual, nessa geração Z, cada vez mais ela não é feita somente no ponto de venda. Então a gente tem que estar antenado desde uma vitrine, a parte de dentro do ponto de venda, e foi isso que a gente fez. Treinamento, antecipação de tendência e trabalho no ponto de venda, para que a gente faça o consumidor brilhar os olhos do consumidor antes. E isso naturalmente vai impactar de uma certa forma na receita, né? Vamos trazer receita para dentro de casa, e quem sai na frente e está planejado tem grandes chances de ocupar uma parcela maior do que a gente chama de share of wallet, ou seja, do bolso do consumidor. Porque ele é um só. Chegou atrasado, vai ter menos espaço. Divide com tudo, hoje em dia. Isso daqui é fruto de planejamento. Você já tem
igual a Jó. Jó já tem a coleção da frente pronta. Já está pensando um ano na frente. Você também pensa, acho que um ano na frente. E você, assim, eu vou antecipar para que eu dê previsibilidade para o meu cliente. Que é eu dizer para onde a gente está indo. Que é a questão de apontar uma direção, né? E muito do que a gente faz aqui no podcast é dando um insight do que vem a seguir. Legal. Muitas vezes é sobre tendências, muitas vezes é sobre culturas, e hoje a gente está falando sobre planejamento, né? Dando um insight. Dentro disso, Joyce, o que você daria de recomendação para o cliente da GO como planejamento que ele deveria fazer na prática para 2026? Dicas práticas. O lojista, o cliente precisa começar a olhar o que ele está perdendo. Porque, assim, o dia a dia, a rotina faz com que ele trabalhe somente naquilo que ele vê, naquilo que ele enxerga, naquilo que ele está habituado. Então, assim, como é que eu amplio, de repente, uma categoria de produto? Eu pergunto sempre ao lojista assim, você já trabalha bem o infanto-juvenil? Poxa, eu sei que eu estou perdendo uma fatia, eu não estava olhando para isso. Pois é, uma classe, a gente até foi capa de revista da última edição, é um consumo que está crescendo. Você está atendendo o consumidor PNE? De repente, a sua loja tem rampa para quem chega de escada, de cadeira de rodas? Tem porta com acessibilidade? Você está olhando para o atendimento de WhatsApp? Aliás, atendimento de WhatsApp não pode demorar mais de 1 hora para receber, a responder. E hoje em dia, você é impactado por mensagens de venda na internet, no Instagram. Tem gente que está trabalhando sábado de noite, domingo de noite. Você está fazendo, às vezes, tem um plantão de casa. Tem pessoas vendedoras que trabalham de casa, nem necessariamente faz escala. Ele abre no canal de WhatsApp e às vezes completa e termina na loja, no balcão. Você está olhando a venda do solar, por exemplo? Nós percebemos pelas pesquisas que a ótica perdeu muito do solar da pandemia para cá. O solar já foi responsável por 50% do faturamento das óticas. Eu já ouvi de ótica falando que já foi 60%, 70%. E aí a pandemia foi lá, olhou, não é tão essencial, é mais supérfluo. E a ótica foi abrindo mão, foi deixando de ter a categoria e ao ponto de hoje falar assim, poxa, mas a joalheria do lado está vendendo, a loja de confecção está vendendo, o posto de gasolina está vendendo. Mas por que eles estão vendendo e você não está? Porque você abriu mão desse mercado. Você é uma empresa especializada, que faz lente, que faz correção. Você tem o pessoal especializado para atender e você deixou de olhar para esse cliente, deixou de olhar para esse consumidor e abriu mão. E aí esse consumidor vai para o vizinho, vai para o outro vizinho. Então, assim, está na hora de retomar a ter esse olhar criterioso de passar e ver assim, peraí, quais são as oportunidades que eu estou deixando escapar? Como é que eu faço para ampliar, né, o meu leque, o meu escopo de trabalho? Em vez de eu falar assim, eu vendo 100 óculos receituário, e aí o ticket médio está caindo, o ticket médio está subindo. Gente, vamos olhar de um aspecto um pouco diferente. Sobe de drone, como fala, né? Sobe de helicóptero. Sai de helicóptero, sobe de drone, começa a ter um outro ângulo para olhar teu negócio e verifica lá, peraí, que nem a GO se reinventou usando laranja. A gente sempre usou vermelho, mas ano passado falou, peraí, a gente está nesse novo tempo, na nossa casa GO, então vamos buscar um frescor, vamos mudar um pouco esse podcast, a revista, o Fashion Wise Week, que a gente faz desfiles. A gente sempre está inovando, sendo pioneiro, porque se a gente parar, regride. Então, dono de ótica que tem a ótica há 50 anos, 40 anos, 30 anos, você sempre foi muito bem sucedido, sempre fez tão bem o bem feito. Mas está na hora de ampliar. Você pega o Sorveteria Bátio. Ele poderia ficar somente com sorvete e dizer assim, nossa, eu tô bombando sorvete, viva na fila. Sorvete, o mais meu buscado. negócio. O que ele oferece agora? Café, waffle. Oferece tanta coisa, oferece licor, vende você completa. Então, gente, vamos ampliar. Tem muita gente que é resistente a vender lente de contato porque a margem é baixa, mas põe, não vai prejudicar a tua venda. É um produto que não tem tanta validade, a margem é menor, mas traz cliente para dentro. Eu não vendia solares porque solar, a margem é baixa, porque tem mais sazonalidade.
Mas se você não atender, sabe o que acontece em Natal? Agora, Natal, Ano Novo, pessoa que está indo para a praia, não vai entrar na sua ótica porque você não tem variedade. Eu bato o olho na tua ótica, eu não estou vendo, aí eu vou pro teu vizinho. Então, assim, procura ter um olhar diferenciado de leitura de cenário. Quando os tempos não são favoráveis por si só, que a economia não está crescendo a 10%, vamos pensar diferente. É isso mesmo. Vamos, porque o bolso é um só. O consumidor, em vez de comprar óculos, está comprando, sei lá, uma caixinha de um fone de ouvido novo para o celular, uma capinha nova de celular. Quanto custa uma capinha boa de celular? R$200. É quase um óculos solar de 400, gente. Nós temos produtos maravilhosos de atitude e atitude speedo solar que são vendidos a 400 E vendeu por quê? Porque foi oferecido. Foi né? oferecido. São as fontes de Tá receita adicional no ponto de venda. Claro. São complementares. Né? Sim. Se a gente for pensar em dica, Roberto, vou fazer um raciocínio aqui. O que o empreendedor deve abandonar de vício ou de má prática para o ano que vem? Focar no óbvio. É tirar isso que a gente só faz ou só é certo o que eu enxergo. Porque as surpresas positivas, agregadoras ou negativas e detratoras, elas vêm muitas vezes, ou na maioria das vezes, da onde a gente não enxerga, do intangível. O tangível todo mundo faz. Que nem lá atrás no mercado de trabalho, quando a gente fazia o processo de seleção, o falar inglês era um diferencial. Sim. Hoje já não é mais. Hoje é o básico. A loja É o arrumada, básico. limpa, aberta no bonita, horário, a bem ótica. iluminada. É importante? Não é mais importante? Claro que é. Mas vamos parar de olhar só para o tangível Diferencial. e olhar para o intangível. Porque Sem o essencial dúvida. não é mais Gerar divisor de valor. águas. Né? Muito bem. Eu acho o seguinte, tem que gerar valor. Eu gero valor para o consumidor que entra na minha loja. Não é mais somente a água e o cafezinho, porque todo mundo faz, gente. Todo mundo faz o O mínimo. tangível... Tem que se Exatamente. diferenciar. Como é que eu gero valor para o consumidor? O consumidor tem que chegar que a minha loja oferece algo diferente do concorrente que vende pelo preço. Quando, como é que é? Ganha por preço, perde por preço, né? Não é assim essa máxima? Eu vou vender R$5 mais barato que o vizinho. Mas também quando... Outro pode vender Vai perder. 5, mas A gente está cinco. criando uma vantagem Vai perder muito por cinco. pontual, né, Joyce? Não é o relacionamento, Não é de longo relacionamento. prazo. E óticas duradouras, empresas que ano após ano continuam crescendo, elas têm um fator diferencial que se chama fidelização. Você sabe o que é fidelização? Eu prefiro ir naquele lugar mesmo custando R$100 mais do que o outro. Sabe, vamos pensar no cabeleireiro? Alguém corta o cabelo no cabeleireiro mais barato? Não. Eu vou naquele que corta um bom corte de cabelo. É isso mesmo. Todos são de cabeleireiro. Na manicure, por causa de R$5, eu vou trocar de manicure e não troco. Eu troco quando o serviço tá ruim. Eu vou no cabeleireiro que faz o meu... Eu vou há 20 anos na mesma cabeleireira que tinge meu cabelo, que eu sei que ela não vai ferrar com ele. E aí, todo ano reajusta. Mas fazer o quê, né? Tem o reajuste. É a sua cabeça. Mas aí é questão de priorizar, né? Exato, Todo mundo mas quer gera ser bem valor. atendido, bem tratado. Gera Mas valor, a ótica é confiança, ponto disso. sim. É ponto de fidelização. E se eu tenho um cliente fidelizado, por que eu não estou vendendo solares para esse cliente? Por que eu não estou vendendo mais para o mesmo? Faça o curso da Laís de visagismo, faça os cursos de treinamento, amplie, melhore a qualidade do serviço. E diria mais, além de aproveitar a venda extra no mesmo consumidor, pensando diferente, trazendo novidade, seja produto ou serviço, você tem a capacidade ou a oportunidade de gerar um novo consumidor. Total. Que vai entrar na sua ótica através do produto que você não tinha. Roberto, Então você quer ver vende dicas? mais para quem já está com você Você e traz traz um outros. novo consumidor. É verdade. Roberto, as lojas de varejo em geral geram cashbacks para você comprar nos próximos 30 dias, 60 dias. O lojista ótico pode gerar cashback para eu comprar daqui a 6 meses. Olha, se você voltar daqui a 6 meses, porque a ótica tem um problema que é a recorrência, que leva muito tempo. Às vezes leva 2 anos para o consumidor voltar. Né? Mas se você der um incentivo para ele voltar, nos próximos 6 Tempo meses, se você menor. voltar, e eu te dou um cashback,
Talvez seja para comprar um óculos de sol. Talvez seja para indicar um amigo. Indica seu amigo e você obtém 5% e seu amigo obtém 10%. Olha que... Mas tem que pensar diferente, fora da caixinha. Porque senão é sempre o mais do mesmo. É manter essa relação viva, né? E aí, a quantidade de peças às vezes está diminuindo. Por quê? Porque tem muito concorrente, porque tem muita gente vendendo produto similar, não... Porque a fidelização leva tempo, você sabe, né? Leva tempo para fidelizar. Agora, se você só ganha pelo preço, você vai perder pelo preço. Você precisa dar um diferencial. Então, planejamento 2026, gente, planeja fazer diferente do que você fez em 2025. Porque se você fizer igual, você vai obter os mesmos resultados desse ano. E já está em desvantagem. E já está em desvantagem. Então, você diria, Joyce, que essas seriam dicas práticas para aumentar resultado rapidamente? Sem dúvida. Rapidamente não sei, mas se você fizer consistentemente em 3 meses, com certeza vai ter resultado. Você precisa começar agora. Começa agora, planeje agora, sabe? Faça, assim, e aquela máxima, assim, lembra da propaganda do Chines, da nossa geração? O Chines vendia mais porque era fresquinho ou era fresquinho porque vendia mais? A tua ótica vende mais porque ela sempre está fresca, abastecida, ou ela sempre está abastecida porque você vende mais? Gente, uma coisa leva a outra. Se você não tem novidades, se você não compra coisas solares, talvez você não vai perdendo, chega uma hora que você não vende mais nada. Aí você fala, eu não vendo, por isso que eu não compro. Será que é porque você não compra que você não vende? O consumidor tá aí. Tá aí, não deixou de consumir. E a vontade de consumir tá aí. Em momentos de crise, talvez ele reduza e direcione, mas continua aí, né? Roberto, sábado eu tava num lugar turístico, tinha uma loja gigante. Aí eu perguntei assim, você faz grau? Não, aqui a gente só vende sol. E vende, mas era um lugar turístico. E esse consumidor turista não deixou de comprar. Às vezes ele vai numa loja de shopping e não enxerga aquela variedade de produtos solares. E foi nessa loja, tinha lá umas 2.000 peças expostas. Não foi, Paulo? Sim. Umas 2.000 peças expostas. E eu perguntei assim, Joyce, original ou falso? E ela falou, tudo original. E tinha tudo original. Porque, e vendendo bem. Porque, assim, a gente já ouviu de lojistas, né? De ótica lojistas, dizer assim, eu não vendo mais solar porque tá cheio de falso, aí eu não consigo concorrer com ele. Não, tem um cara de uma loja só de solar e tudo original. Tudo original. Claro que tem um consumidor pro original, claro que tem. Bem trabalhado, o consumidor não abre mão da do qualidade. valor, da qualidade. É o que ele quer. Né? Quer dizer, de novo, né? Não é transação, é relação. É relação. Roberto, você que já está à frente aí da Speedo, que já é uma empresa de décadas, né? Meio século. De meio século. O que assim, e nessa parceria de longa data com a Geol, o que você vê, assim, de mais importante nessa parceria com a Geol? O que você vê de mais valor nessa parceria com a Geol ao longo dessas 2 décadas? Olha, sem dúvida nenhuma, planejamento e inovação, mas muito mais do que isso, relacionamento a longo prazo se constrói com parceria, e eu eu tenho certeza que foi um dos pilares que trouxe as 2 empresas, as 2 marcas até aqui, e é assim que tem que ser, e essa eu acho que é uma condição que não tem a ver com momento ou planejamento, que é o capital humano. Sim. Pessoas engajadas com comunicação e transparência levam a energia do negócio adiante. Boa. E se a gente tem essa base, planeja e inova, não para. Terminou de planejar, vamos inovar. Terminou de inovar, vamos planejar, é cíclico. Ótimo. Mas a base de tudo é a transparência, a comunicação e a energia entre pessoas. Sim, isso vai perpetuar para os próximos 20 anos isso na não Geol. É modismo. Não é modismo. Para os próximos 50 anos na Speedo também. Esse relacionamento, e esse é o legado que a gente e trabalho deixa, sério. A gente tem uma relação com a empresa, com o senhor Raul, com o Roberto, de confiança. Total. Temos uma relação. É ou não é, Roberto? Pode vir inteligência artificial, pode sair, eu vim a nova... Essas tendências não destroem a relação humana, né? Falar nisso, seu Raul, grande abraço aí pro senhor. Estamos falando aqui da nossa parceria, o senhor está junto com a gente aqui o tempo todo, tá? Roberto, e a gente falou rapidamente do seu livro,
E aí você trouxe um exemplar aí, né? Trouxe, tá aqui. Esse aqui é um dos primeiros exemplares em homenagem à nossa grande parceria com a GO, que é parte da história, tá? Isso aqui Legal. é só a materialização. Ainda tenho a pretensão de escrever um livro contando toda a nossa história Boa. Muito bem. e algumas dicas. Aqui cabe somente um capítulo por enquanto e que, sem dúvida, a nossa forma de pensar e de agir no mercado ao longo desses últimos anos, juntamente com parceiros como a GO, fez a gente chegar até aqui e nos inspira com esse espírito empreendedor, mesmo num Brasil que a gente conhece, um tanto quanto instável, a pensar nos próximos anos. É esse nosso espírito empreendedor cercado de parceiros que faz com que a gente planeje e tenha cada vez mais garra de chegar mais longe. Joyce, uma dica final aí para quem está ouvindo a gente aqui no podcast, que acompanha a gente sempre. Eu diria uma visão positiva de que o Brasil sempre pode melhorar. Não desanimem. Nós, como empreendedores, nunca desanimamos, porque se desanimarmos, nós não contratamos, não investimos, não compramos, fecharíamos os negócios. Então, o empresário é raçudo. Permaneça, persevere, 2026 está aí. Nada é tão ruim e nada é tão bom. Tudo é construção, ok? Verdade. Pode completar com mais uma? Claro. Eu vou me inspirando e vou lembrando. Resiliência. Resiliência. Boa. Acho que essa, acho que É. junto com o planejamento, Sim. o brasileiro não pode deixar Sem de a ser resiliência, a resiliente. gente Boa. não planeja, né? Boa. O desafio de 2026, ele só pode ser vencido com muita resiliência e com planejamento real sobre o que vai ser encontrado para frente. E são essas pessoas resilientes, essas pessoas que planejam bem o que dentro desse cenário que a gente está vislumbrando, são essas pessoas que vão captar as melhores oportunidades. Porque o Brasil é isso. O Brasil não é para amadores, o Brasil passa por crises, mas cada crise tem uma oportunidade. E quem souber captar a oportunidade, esse é o que vai ser o vencedor e vai chegar no final de 2026 mais fortes. Então acompanhe o nosso podcast Novo Olhar, que a cada episódio a gente traz um olhar diferente, a gente traz um convidado diferente para te trazer aquilo que é real. A gente não vai dourar a pílula, mas nós vamos trazer sempre experiências reais para os nossos clientes, para os nossos ouvintes, para que eles consigam ter uma visão mais certeira do futuro e possam se planejar melhor para o ano que vem. Nós temos aqui também, agradecendo o Roberto pela presença aqui, pela parceria de longa data. Obrigado, Joyce, por se dispor a sentar nessa cadeira de entrevistada também, que também não é fácil. Parabéns também pela empresa que você toca, pelo sucesso. Parabéns ao Roberto, Obrigada, pela Speedo gente. também, de tudo isso daqui. Foram dicas preciosas e esse é o nosso último episódio gravado do ano. Prepare-se porque tem muita coisa boa para 2026. Muito obrigado pela sua audiência. Comenta aqui embaixo, dê algumas sugestões e a gente está sempre vendo os comentários de vocês para gerar os novos episódios. Obrigado, um grande abraço. Pessoal, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.